Cheguei, pessoal, com mais um Fortaleza Cast na área, quentinho para todo mundo que me acompanha por aqui. Quem está chegando hoje também, é o primeiro episódio que você está assistindo, já se aconchega aqui no nosso YouTube. Se você está assistindo pela TV também, ó, já pega ali uma pipoquinha para acompanhar o nosso programa. Tá ouvindo pela rádio? Também vem com a gente, porque hoje o papo vai ser muito legal, muito interessante. Fortaleza, neste momento, tá naquele período de data FIFA, não tem bola rolando, mas o Fortaleza Cast continua com tudo e a gente vai tratar hoje, fazer um balanço da janela de transferências, do que foi que o Fortaleza fez, se faltou alguma coisa, qual foi o grande forte do time dentro desse período. E hoje temos um convidado muito especial aqui no nosso Fortaleza Cast para falar disso e também falar um pouquinho do que ele tá bombando aí, viu? Nas redes e entre a torcida do Fortaleza. Eu vou já apresentar, mas vem com a gente, já tá assistindo no YouTube? Deixa seu like, comenta, já se inscreve também no nosso YouTube do Jogada. E é isso, vem com mais um Fortaleza Cast. Vou apresentar aqui quem estará ao meu lado hoje. Muito feliz com a presença de vocês. Alexandre, você já é de casa, então seja bem-vindo mais uma vez. Alexandre Mota, nosso repórter comentarista aqui do Sistema Verdes Mares. Vocês que me acompanham por aqui já conhecem ele muito bem, né, Alexandre? Prazer inenarrável, viu? Tá nesse isso. podcast. Sem polêmicas. Não, sem polêmicas, porque hoje a gente, na verdade, tem uma estrela aqui, então, né? Então a gente vai daqui a pouco destrinchar de onde é que surgiram as ideias. Só que vamos falar muito também sobre essa situação do elenco do Fortaleza e esse panorama, né? Porque é aquela história, né, Márcio? Agora vai com o que tem até o fim. É isso. Tem ainda uma possibilidade de contratação que a gente também explica por aqui, mas, acima de tudo, é falar sobre como é que o Fortaleza está para essa sequência da temporada. Muito feliz pelo convite também. Que é isso, e eu estou muito feliz também de ter você aqui novamente. E, claro, da nossa estrela Isso. hoje, o Paulo. Deixa eu falar Paulo, que fica aqui. Paulo Tomás, né, e tal, mas El Gato, o Luceiro, ele mesmo. A assessoria não quer liberar o Luceiro para vir para cá, a gente traz o nosso El Gato. Original da arquibancada. O original da arquibancada, meu amigo, ele mesmo, ficou famoso, ele tá bombando nas redes. Conheceu o Luceiro, já fiquei sabendo no off, que ele é amigo até da família do Luceiro, tá? Ixi. Então a gente tá aqui com uma pessoa próxima ali do Luceiro. Então a gente tem a nossa grande estrela hoje. Muito obrigada, Paulo, por aceitar o convite para falar um pouquinho sobre essa janela e também bater aquele papo sobre como que você virou o El Gato Luceiro, né? Que hoje em dia é reconhecidíssimo dentro da torcida do Fortaleza, cresceu aí, deu um boom nas redes e, claro, ter essa aproximação com um cara que está muito, muito importante nessa temporada, na temporada passada também, com a camisa do Fortaleza, e vai ser uma dessas pautas do nosso Fortaleza Cast de hoje. Então, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, primeiramente agradeço a Deus, segundo a vocês que estão abrindo as portas, né? Tem você, por exemplo, que entrou em contato comigo e eu sou muito grato pelas oportunidades que estão aparecendo e estou aqui para agradecer, primeiramente, por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Homem é global também, viu? O homem já fez um monte de coisa aí Não, no agora plim-plim. Ele estourou. 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 É aquela história, o homem disparou, viu? Então, assim como o Luceiro nos campos, nos gramados, com Fortaleza, o Luceiro da arquibancada também, ó, tá em alta. Demais. Mas a gente vai bater um papo sobre tudo isso que eu já dei, um pitaco aqui, um spoiler. E vamos começar logo, porque é muita coisa pra gente falar. E eu vou começar a bater o centro falando sobre a janela e sobre o que de fato o Fortaleza fez em termos de reforços, contratações, carinhas novas. Teve o goleiro Magrão e teve o Eros Mancuso. Primeira questão que eu queria colocar aqui na mesa para a gente conversar é que, vamos ser sinceros, na prática foi apenas um reforço, que é o Eros, ali para a lateral direita, que já era uma necessidade do Fortaleza há muito tempo. O Magrão, ele chegou mais ali, quarto goleiro. Venhamos e convenhamos que o João Ricardo não está dando oportunidade nem para o Santos. Imagina para o Magrão, que ainda tem o Santos e o Kozlinski na frente dele, né? Eu acho que né? É assim, a gente não vai desmerecer o trabalho de ninguém, ele foi contratado, o Fortaleza foi em busca, né, desse profissional, estava jogando no futebol português e tudo mais, mas a contratação dele é café com leite. A verdade é essa. Eu acho que o termo é esse, Alexandre. Porque assim, ele vem, vai trabalhar, vai se somar ao elenco. Todo mundo, eu acredito que um time de futebol tem a sua importância, né, interna, seja no trabalho, seja fortalecendo algum outro companheiro. Só que, acima de tudo, como você estava pontuando,
Você tem o João Ricardo, que hoje, na minha percepção, é o melhor goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Não necessariamente comparando ele com os outros, mas pelo desempenho que ele apresenta até aqui, ele faz uma temporada extraordinária para a carreira dele e para a carreira do Fortaleza também. O Fortaleza tem no seu banco de reservas um banco de luxo, porque tem o Santos, que seria titular em boa parte das equipes da Série A. O Santos é um cara que veio, o Fortaleza gastou dinheiro na contratação dele, e ele sem jogar, sem conseguir mostrar o seu trabalho, porque o João Ricardo não dá espaço, outros clubes se interessaram por ele, o que só mostra como ele é valorizado no mercado. Para além dele, tem o Kozlinski, que é um goleiro que tem nível para ser titular também de muitas equipes, Sim. muito experiente, fez boas temporadas pela Série B também, né, na época em que ele atuava no Guarani, chegou ao Fortaleza e no momento em que ele foi acionado, eu acho também que ele correspondeu à expectativa, então a gente fala realmente de um quarto goleiro. Aí é essa situação, é alguém que chega para complementar. E eu acho que em determinado momento o torcedor pode até se perguntar, por que a opção de quarto goleiro não poderia ser também um jogador da base, né? Por que não poderia ser outro atleta? Né? Porque era. Só que a gente tem hoje o Fortaleza fazendo uma campanha espetacular também no Sub-20. A defesa do Fortaleza do Sub-20, inclusive, é a melhor defesa da competição. Fortaleza está na semifinal, com chances aí até de chegar em uma decisão. Vai enfrentar o Cruzeiro, né? Isso. Nessa semifinal. Então, é até uma vaga que poderia ser preenchida de outra forma. Então, eu concordo muito contigo. Acho que o Fortaleza fez uma operação. Foi o Eros Mancuso. Aí daqui a pouco a gente detalha aí sobre a lateral direito. Mas de goleiro, está muito bem servida a equipe. E o torcedor? E aí, Paulo, o que é que você acha? A gente já falou um pouquinho sobre essa questão do goleiro, mas do Eros, da lateral direita, você achava realmente que precisava vir um lateral direito? E quando surgiu o nome do Eros Mancuso, foi procurar? O que é que tu achou? Não tem como a gente falar dele no Fortaleza, porque até este momento ele não jogou ainda. Mas as credenciais de Eros Mancuso, o que é que a torcida achou quando o nome foi divulgado? Foi um furdunço, vamos dizer assim, né? No modo cearense. Foi um furdunço nas redes sociais, porque o pessoal já pesquisa para saber quem é, né? E era um jogador muito bem falado lá no clube que ele estava, e com certeza ele chegou no momento correto, porque o desgaste físico é notório ali em cima do Tinga, porque atualmente a gente só tem um Tinga de lateral direito, a gente está com essa deficiência da nossa lateral direita. E o Tinga, ele está completamente sobrecarregado, é um grande ídolo, e o Fortaleza fez mais do que o correto, contratar o Eros para poder dar um descanso ao Tinga, porque o Tinga é essencial no nosso time. Ele é um jogador que é a mentalidade do nosso clube ali dentro de campo. Com certeza foi uma contratação ótima. E é muito interessante que você trouxe essa questão do Tinga, porque o Tinga ele é muito importante pro Fortaleza, a gente sabe disso, mas o Tinga, em muitos momentos da temporada, ele é questionado pelo próprio torcedor. Para você não existe essa questão, essa dúvida. Para você, o Tinga ele continua sendo o Tinga, o cara ali da posição, e o Eros chega para fazer um rodízio com ele. Com certeza. O Tinga, há sempre a cobrança, porque torcedor já é habitual dele ser corneteiro. A torcida em si... Tu não é muito corneteiro, não. Eu já fui. Mas a gente amadurece. Com o decorrer do tempo, você vai passando a entender um pouco mais, vai tendo mais visibilidade dali dos esquemas táticos, do Vojvoda, por exemplo. Eu, por exemplo, quando o Vojvoda, a torcida inteira estava querendo que o Vojvoda saísse, eu fui um que cornetei. Mas a gente vai amadurecendo, tá aí os resultados. E o Tinga, a galera corneta, mas tem por esse lado também, que ele tá sobrecarregado, só tem ele de titular, só tem ele, e não tem como o cara jogar em alto nível todas as partidas, porque tem o desgaste físico, tem os problemas pessoais, que a gente vê lá os caras em campo, mas não olha o lado pessoal. Sim. Né? A gente só quer ver o atleta ali, joga, faz tudo, e a família do cara, e os problemas pessoais, as coisas que ele tem a resolver, e o desgaste físico, principalmente, jogando titular, uma hora a conta vem, de repente uma contusão, uma fadiga muscular que pode retirá-lo da sua titularidade, ver ele na reserva. E o Tinga, com certeza, ele tem muito crédito com a torcida. Ele é o nosso maior ídolo em atividade. Você viu o Tinga, desde que ele chegou, ele veio com a camisa histórica também, né? Que eu soube que você é colecionador de camisas. Então, você acompanha há muito tempo, você viu toda a trajetória do Tinga, né? Com certeza. E Pra mim, hoje, na história do nosso clube, o Tinga é o maior ídolo
independente de posições. O Tinga é o nosso maior ídolo porque ele tá dentro da trajetória mais vencedora da história desse clube, da Série C à Libertadores. Está lá o nome dele. E eu acho isso, Alexandre, outro ponto a ser levantado nessa questão. A gente está falando de Janela, por que está falando do Tinga? Porque o Mancuso, que foi o grande nome da Janela, o único praticamente, como a gente já pontuou aqui, ele vem para disputar posição, não só com o cara que é titular, eu vou disputar ali posição com o cara que é titular há muito tempo e tal. Ele vem para disputar posição com esse cara que o torcedor acabou de falar. É com o ídolo do clube. Um cara que tem uma representatividade absurda. O Tinga já veio aqui no Fortaleza Cast e ele falou várias e muitas histórias e a identificação que ele tem com Fortaleza e o torcedor que mesmo cornetando às vezes ainda dá esse crédito a ele que ele tem, porque ele é um nome e respeitado dentro do elenco. Quando eu fui entrevistar o Pikachu, também aqui para o Fortaleza Cast, a gente, ainda antes de começar a gravar, ele falou assim: eu não sou ídolo ainda não, porque eu acho que para ser ídolo eu tenho que ter ganhar alguma coisa mais relevante, enfim, deixar a minha marca de uma maneira maior. Quem já conseguiu fazer isso, eu acho que foi o Tinga, pela trajetória dele. E para mim, o Tinga tinha que ter uma estátua aqui no PC. O Pikachu falou isso. Então, o cara chega e vê, nossa, a minha disputa vai ser com esse cara aqui. Que olha o que o outro capitão do time Pikachu está falando dele. O cara tem que ter um status no PC. Então, para você, Alexandre, como que você acha que isso pode ser vantajoso por aumentar a vontade desse atleta? Ou ele pode ficar um pouco mais tímido nesse contexto de chegar, poxa, eu tenho que desbancar o ídolo do clube? Eu acho que essa percepção de competitividade, né, ela é muito individual. Cada jogador ele tem uma personalidade. Tem atletas que chegam em um clube, eles já querem assumir logo a titularidade, e em algum momento até você vê comissões técnicas fazendo isso, né? Chega um profissional, ele acabou de chegar, ele dá 10 e a faixa para ele, o time é dele. O Vojvoda, ele desde que está aqui, a gente tem muita propriedade para falar isso, porque a gente acompanha de perto o trabalho desse técnico, ele tem uma gestão de pessoas diferente de tudo. Sim. Eu diria que a maior qualidade do Vojvoda é essa. Ele tem uma gestão humana. Ele fala e defende os seus jogadores o tempo todo. A gente acabou de falar do João Ricardo, mas vocês vão lembrar que quando o João Ricardo é contratado pelo Fortaleza, ele não é o titular da posição. O titular segue sendo o Fernando Miguel. Então o Vojvoda respeita demais esse aspecto. Quem trabalha com ele, a hierarquia, e entende que você, para mostrar que você precisa estar ali, você precisa trabalhar muito no dia a dia. Lembro bem também que um atleta que hoje participa do elenco e está totalmente integrado, já saiu do elenco por conta disso. Renato Kais se incomodava por não ser o titular. Só que para o Vojvoda não existe isso. Não é a opinião do jogador e nem é o que o jogador acredita, é o que ele acredita. Então, eu acho que o fato dele ter uma mentalidade tão forte e essa mentalidade se impõe ao coletivo, faz com que todo mundo que chegue ao Fortaleza entenda: eu preciso trabalhar e eu sou mais um. E em algum momento, a minha hora vai chegar, porque todo mundo joga no Fortaleza. Certamente, no momento da negociação, a gente sabe, né? Ele é argentino, Fortaleza agora tem uma colônia argentina, então certamente o Vojvoda tem diálogos com os jogadores, conversa, busca essa negociação, e aí vai fazer esse trâmite, né? Venha para cá, você vai ter espaço, é um clube que está brigando por títulos, tem uma projeção muito grande no cenário também internacional hoje, o Fortaleza disputa Sul-Americana, briga por vaga na Libertadores, investiu quase 9 milhões para tirar um lateral, que era titular absoluto no campeonato argentino, e na época, a gente conversando com a imprensa argentina, muitos falavam, é um dos melhores jogadores da nossa competição. Ele era considerado um dos principais laterais direitos. Então, o Fortaleza deu esse recado para o mercado e o Mancuso também aceitou o desafio. Agora ele chega em um clube em que ele vai precisar trabalhar muito em busca dessa oportunidade. Não acho que ele vai ficar intimidado, porque ele está em um clube que é basicamente um time argentino jogando futebol brasileiro. O técnico é argentino, a comissão técnica inteira, tem um monte de gente que é titular absoluto, importantíssimo, que é do país dele também, o Brits na zaga. Hoje o Cardona também é titular em muitos jogos. Você tem o Pochettino e o Lucero como artilheiro e líder de assistências, então eu acho que esse ambiente também facilita demais a adaptação. Até porque é um processo que o Fortaleza hoje trabalha muito, né? Como receber o jogador naquele ambiente e fazer com que ele se sinta confortável. O que a gente vai precisar ver é se, nos treinamentos, se ele se enquadra realmente no que o Vojvoda deseja. Às vezes uma contratação chega com status, mas no dia a dia ele percebe que aquele cara não está ali
ou ele não consegue se adequar. Aí a gente fica cobrando do lado de fora muito a presença de algumas pessoas, mas internamente o entendimento dele é outro. Vou só citar um exemplo, que é totalmente fora dessa curva, mas Bernardo Chapo foi contratado, se trabalhou muito, treinou demais, todo mundo queria a presença dele, e para o Vojvoda não. Ele não estava pronto. Eu acho que o Eros não chega nessa conjuntura. Mas ele falou uma coisa muito importante. O Tinga estava muito sobrecarregado. Sim. E por que ele estava sobrecarregado? Porque a alternativa ao Tinga não conseguia jogar. A verdade é essa, o Dudu chegou, se deu oportunidade, não foi falta de oportunidades. Ele teve muitos momentos em que ele poderia ser o titular absoluto. Inclusive, no momento em que o Tinga cai de rendimento, seria uma excelente condição se essa opção se firmasse. Só que ele tinha dificuldade para jogar. Quantas vezes ele não foi escalado e ele saía antes do fim do jogo? Ele teve muito problema físico no time do Fortaleza. Sim. Então, é um jogador que, em determinado momento, o Tinga, mesmo mal, era obrigado a jogar. Ou precisava ser mantido, porque não havia outra alternativa. Eu acho que isso também atrapalhou um pouco a temporada do Tinga, né? Ele oscilou, mas no momento em que ele oscilou, ninguém podia substituí-lo. Porque ele era titular, e como o torcedor expõe isso, porque o Tinga é um torcedor dentro de campo. Ele é o líder, ele é a nossa mentalidade, né? Então, eu concordo 100%. Ele é muito importante nesse sentido. E até fora de campo, né? A forma que ele trata o torcedor. Às vezes eu tô lá na área mista, ali esperando os jogadores sair. O Tinga vem com aquele carisma, fala com todo mundo. Aí o Tinga bateu a foto e tal, fala que e tal. Ele pega, corresponde bem brandamente, um cara super simpático com os torcedores também. Então ele respeita a instituição Fortaleza e todo esse público, né? Então, no fim das contas, o Eros vai precisar trabalhar para buscar essa titularidade. A verdade é essa, porque o Tinga está muito encaixado. E eu diria até que o Tinga vive um momento positivo na temporada. Se em outros momentos ele oscilou, nesse momento da temporada, eu acho que ele cresceu de desempenho. A partir do momento em que o Brits também começou a jogar por ali, o Vojvoda trouxe e conseguiu redefinir o sistema de defesa, né? Hoje joga o Cardona, joga o Kusevich, ele já fez outros testes com outros jogadores, às vezes o torcedor nem gosta muito. Pedro Augusto aparece por ali às vezes. Pois é, né? O Pedro Augusto joga por ali também no entendimento do Vojvoda, então eu acho que até isso fez com que o Tinga pudesse em um determinado momento parar, tirar um pouco dessa carga, né? E agora ele está retomando novamente com mais brilhantismo, né? Com mais protagonismo. O Eros vai trabalhar, mas eu acho que o Eros também é uma boa escolha para o time do Fortaleza. Eu acho que no fim, a vinda do Eros ela é positiva para todo mundo. Mesmo que vá acontecer essa disputa pela posição para o Tinga, o que não acontecia como o Alexandre pontuou, e podia até mesmo virar uma zona de conforto, mas o Tinga sabia que era ele e acabou. Mas é positivo também você ver hoje na lateral esquerda o Felipe Jonathan e o Bruno Pacheco eles se alternando. E o Pacheco era um cara que o Vojvoda também sempre, qualquer oportunidade que tivesse de poupar alguém, ele sempre escolhia o Pacheco, era o primeiro da lista. Ele sempre escolhia o Pacheco, porque quando era o Escobar, não tinha esse mesmo nível de confiança. Eu ainda acho o nível entre Felipe Jonathan e Bruno Pacheco muito diferente, mas menor do que era anteriormente. A gente já viu que dá para fazer essas mudanças sem perder tanto assim. Eu acho o Pacheco ainda muito melhor. Acho que o Pacheco é titular absoluto. Mas quando o Felipe Jonathan entra e é a opção, não é aquele, meu Deus do céu, hoje é o Felipe Jonathan. Não é, muito longe disso. É um cara que chegou realmente para ser essa alternativa ao Bruno Pacheco. E eu acho que o Mancuso chega dentro dessa perspectiva. Só que eu acho que pelas credenciais que ele deu no futebol argentino, talvez ele tenha até mais chances. Mais status. Mais status e chances mesmo do que o Felipe Jonathan de talvez deixar ainda mais parelho essa disputa no lado direito com o Tinga, né? Porque eu já vi muito torcedor, Paulo, dizendo que o Mancuso tem que chegar... O primeiro jogo que ele foi regularizado e relacionado foi contra o Corinthians. E muita gente... Não, o Mancuso tem que ir de titular logo. Não é assim. Não é assim. Tem que conquistar primeiramente o técnico, né? Tem uns treinamentos ali, o nosso Vojvoda que tá acompanhando, ele que diz... Tá, vai ser bom titular? Vai, então pronto. Quem é nós para discordar, né? Então, a gente também não consegue ver, não tem acesso aos treinamentos. O Vojvoda, no entendimento dele, tem muito crédito também. Vai colocar no melhor momento que ele encontrar ali pra gente ter um pouquinho já de entender como que é o Mancuso com a camisa do Fortaleza. Mas eu acho que, no fim,
o que a gente pode dizer neste momento é que foi uma negociação positiva e que foi uma contratação também necessária nesse momento. A principal lacuna e a principal ausência foi preenchida, porque era realmente uma alternativa para a lateral direita junto ao Tinga. Mas deixou a desejar, Paulo? Você acha que a janela poderia ter ido além? Poderia ter superado essa ausência principal, essa necessidade principal e ter trazido outras alternativas para outras posições? Sim. Por exemplo, essa janela que agora que se fechou, agora recente, Sim. né? Isso. Poderia... Eu não estou indo contra Marcelo Paes, né? Que é o nosso maior, então, muito respeito. Eu brinco até nas redes sociais, chamo ele de papai. Mas acho que faltaria para nós hoje um ponta-direita. Por exemplo, o jogo passado colocou o Breno Lopes e Moisés. Colocou um lá na ponta direita. Foi algo que não ficou legal, é tanto que perdemos. Não estou colocando culpa nisso, mas estou dizendo assim, que uma coisa leva a outra. Se tivesse um jogador nato daquela posição, com certeza não abriria brecha para colocar improvisação, por exemplo. Acho que poderia ter trago mais um ponta direita, que acho que ainda está um pouco abaixo do esperado. E as opções ali na ponta direita, Pikachu e Marinho. O Marinho, nesse momento, está fora por lesão. E o Pikachu também vinha nessa questão da sobrecarga, né? Porque com o Marinho lesionado, é isso que o Paulo falou. Não tem outra opção também ali na ponta direita. Na verdade, até tem, né? Você pode colocar o Machuca para jogar ali, por exemplo, que ele atua dos dois lados. Você tem um Caleb, que está voltando, que também já atuou muitas vezes no Fortaleza, fazendo essa função na ponta pela direita. Você acha que é por isso, Alexandre, que era e esse ponta era uma vontade, estava dentro do planejamento inicial, mas acabou que não aconteceu? Porque o Fortaleza também, o Vojvoda deixou muito claro que eles têm muitos critérios para trazer um jogador, ainda mais nesse momento de meio de janela, porque tem que se encaixar no time, tem que se encaixar financeiramente também, tem que se encaixar em questão de qualidade, no que o time está brigando. Eles não vão trazer qualquer nome só para dizer que trouxe e ficar ali sem utilidade e para depois o torcedor também chegar e cornetar. Mas você acha que por ver no elenco essas outras possibilidades, tudo bem, a gente tem o Pikachu e Marinho, que é quem mais aparece por ali, mas, poxa, o Machuca pode jogar por ali também. O Caleb, quando se recuperar, ele também pode atuar por ali. A janela não está caminhando tão bem, assim, as opções que a gente tem não está dando certo e as outras não agradam tanto, então vamos ficar de boa. Pois é, o Fortaleza ele já adotou esse discurso em outros momentos. Geralmente, quando há um empecilho maior com relação à negociação, o Fortaleza, né, e aí eu entendo esse discurso, eu acho que até de forma externa, para a gente que está acompanhando do lado de fora, né, que não participa dos trâmites, das negociações, aí você entende e vê, poxa, eu lembro bem quando foi a movimentação de busca por um volante no início da temporada. Não deu certo as negociações, aí você tem alguém falando, mas se a gente trouxesse alguém, o Cauã não teria espaço. Aí você começa a refletir sobre aquilo. Em outro momento, não trouxemos ninguém, mas o Hércules foi esse jogador e deu tudo certo. E eu estou falando daquele momento em que sai o Caio Alexandre e se buscam outras opções. A opção escolhida, e até mais posterior, né, foi o Matheus Rossetto, depois de 2 nomes não darem certo. Então, eu acho que essa gestão da opinião pública é algo que é acertado em termos de estratégia do Fortaleza. O Vojvoda também é muito assim, ele é muito político. O Vojvoda está aqui há 4 anos. Eu não consigo lembrar de nenhum episódio que ele foi nem similar ao que era o Rogério Ceni. De publicamente falar, não contratamos. Pediu um monte de jogador, eles não chegaram. O Vojvoda nunca fala isso. O Vojvoda resolve as coisas internamente. Então isso, para a unidade de Fortaleza, é muito bom. Agora, cabe a gente, né, ter esse posicionamento, né? A gente sempre vai esperar um pouquinho mais. É uma janela de transferências de muitos meses. A gente fala de 2 nomes, que a gente até considerou aqui no início do podcast, meio que chegou, é um café com leite, então ele trouxe um grande reforço para brigar. Diria que o elenco do Fortaleza é muito equilibrado. É muito equilibrado. Dos elencos da Série A do Campeonato Brasileiro, talvez seja um dos mais equilibrados. E esse equilíbrio não é necessariamente por conta do nível técnico, mas acho que é por conta da gestão do Vojvoda. O Vojvoda não tem 11 titulares, ele tem o quê? 16, 20, 25. Ele muda o meio-campo, os 3 jogadores, e todo o meio-campo funciona. Ele muda o ataque funciona. Então ele dá o recado para a gestão e para o departamento de futebol que o elenco funciona.
Você não tem um jogador, chega outro, tudo se resolve. Só que é evidente que, para o patamar de briga que o Fortaleza se inseriu, talvez fosse interessante dar uma encorpada a mais. Eu acho que o elenco é bom e ele é satisfatório. O Vojvoda está muito satisfeito, pelo menos ele externa isso publicamente. Só que você poderia ter contratado mais um atacante, poderia ter trazido outro meia. Hoje é o Pochettino. Ah, mas o Caleb vai se recuperar. Mas ele está há quantos meses sem jogar? É uma espera muito longa. Ah, mas tem o Kevin, que em muitos momentos o Vojvoda até hesita um pouco de colocá-lo. Então ele tem um entendimento diferente do torcedor e também da gente da imprensa. Ele é que está trabalhando lá no dia a dia. De zagueiros, por exemplo, acho que o Fortaleza em determinado momento tem poucos zagueiros. Hoje ele tem o quê? 4. Isso. São 4 fixos, né? Kusevich, Brits, Tite e aí você tem o Cardona. Eu acho que é um número baixo de zagueiros. Até porque o Fortaleza também joga com a linha de 3 defensores. Ah, mas aí começam as polivalências. Jogador que tem posição e atua em outra função. E eu acho que isso é um ganho também, para amenizar a busca por reforços. Então, se o time está no seu teto financeiro e ele não pode fazer um grande outro investimento, então é natural e eu acho que é uma decisão acertada. Buscar o equilíbrio financeiro. Não vamos fazer loucuras, o time está correspondendo, está tudo bem. Só que isso levanta outras questões, pelo menos na minha percepção. Se você está em um patamar financeiro em que você não pode fazer muitas loucuras, então vamos utilizar a SAF, né? Ativa outros gatilhos, se permite fazer isso, porque veja a briga em que o Fortaleza se colocou. E aí é o ônus de ser muito positivo. O Fortaleza se coloca na briga pelo título sem esse ser o seu objetivo inicial. Ele não tem que carregar a pressão de brigar pelo título, mas ele está brigando pelo título. Sim. Então ele precisa, até o fim da temporada, tentar se permitir brigar pelo título. Aí a gente fala de uma janela de transferência em que o Botafogo gastou 350 milhões, o Flamengo mais de 200. O Flamengo gastou 100 milhões em um jogador só. Só para a gente ter uma dimensão. O Alcatraz, né, meio argentino, sim. 110 milhões o Flamengo gastou. A folha salarial dessas equipes é 3, 4 vezes maior que a do Fortaleza. Então é por isso que eu fico pensando, dava para fazer o encorpado a mais. Só que eu falo aqui sem um balanço financeiro. Eu falo aqui como alguém que está só acompanhando a movimentação dos outros também. E aí, meu amigo, cada um que sabe a sua lacuna, né? Isso também é uma verdade. Cada um sabe a sua carência. O elenco do Fortaleza hoje tem poucas carências, porque ele é muito equilibrado. Mas dava para ter chegado alguém a mais. E, Alexandre, achei interessante isso que você falou, de onde o Fortaleza se colocou para brigar. Você está brigando pelo principal título dentro do nosso futebol nacional, que é o Campeonato Brasileiro. E achei muito interessante, você falou... Mas o Fortaleza, isso já é um ônus. O Fortaleza não iniciou o campeonato pensando em brigar pelo título, mas ele chegou a este patamar. E ele não precisa ter pressão por brigar por título, porque meio que não era a obrigação dele. Eu queria saber como que está entre os torcedores, Paulo. Você tem essa mesma visão de tipo, olha, a gente está indo, claro que o torcedor sonha e se anima com isso, mas... Você acha que tem uma pressãozinha, assim, já da torcida em relação a isso? Pelo próprio desempenho que o time apresentou e de ter se credenciado a chegar nesse patamar? Com certeza, com certeza. O torcedor em si, ele alguns têm mais o pezinho no chão, fica mais com cautela, mas tem uns que realmente já quer aquela pressão. Ah, tem que ganhar o título, tem que ganhar, mas não é assim. O Campeonato Brasileiro hoje é um dos maiores campeonatos do mundo, né? Nós aqui mesmo brasileiros, a gente romantiza muito e baba futebol inglês, por exemplo, campeonato inglês. Ah, campeonato inglês. Ano passado, o nosso campeonato brasileiro foi questões de pontos, do primeiro para o quinto colocado. Só para você ter a ideia do nível que é o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. Então, com certeza, se a gente chegou até aqui, nessa disputa ali direta em G4, a gente pode sonhar sim. Eu sou um sonhador. Não estava nos meus planos sonhar, né? Um dia desse eu estava indo para os jogos na Série C, indo para o estádio, tendo decepções. Hoje eu estou sonhando em ser campeão brasileiro da Série A. E com certeza eu não cobro, mas o que vier a partir de agora, com certeza é muito lucro pelo que o clube representa hoje. Primeiro, a folha salarial muito abaixo, por exemplo, a contratação do Flamengo, 100 milhões. É injusto competir com um clube assim, mas sim, a gente foi lá e ganhou desde lá dentro. Mostrou a nossa força. O Vojvoda trabalha muito a mentalidade dos atletas. É tanto que a gente pegou o Palmeiras aqui com os nossos reservas. 9 reservas, meteu a pena no Palmeiras aqui. Você estava nesse jogo? Eu estava, não falta.
Desde 2017, no início da série, do campeonato da Série C, eu vou a todos os jogos no Castelão, todos. Tu não faltou nenhum. Nenhum. Eu só faltei questões de saúde, que eu tenho um problema renal, questões mesmo, às vezes, virose, alguma coisa que fez eu faltar. Mas desde 2017 eu vou a todos. E eu ando no estádio desde 2005. Primeira vez que eu fui no estádio, 2005. Então eu acompanho muito mesmo, dentro do estádio, que é o melhor local de você assistir o jogo, é dentro do estádio. Vamos para as arquibancadas. Não existe melhor. Ainda faz um convite pro torcedor, Com né? certeza. Porque, tá certo, porque teve até um puxão de orelha do Tinga recentemente, uns meses, que o torcedor não tava chegando junto, não, o Fortaleza voando e não batia 40 mil no Castelão, o Tinga chegou lá e disse, e aí, galera, e aí? O que tá E aí? faltando, né? E fica o exemplo agora do Rosário Central. Levamos o primeiro gol e a torcida inflamou de uma forma que contagiou o grupo, empatamos e viramos. Essa é a diferença da torcida no estádio. A atmosfera o torcedor, o jogador, ele sente, né? Vários deles sempre comentam, é diferente quando você tá com o estádio lotado, aquela Com energia certeza. te empurrando. E muita gente fala, mas não ganha o jogo, não faz diferença. Então joga com o estádio vazio, né? Se não Então. faz diferença. Tanto é que muitos reclamam da época da pandemia, que era muito triste, E os os jogadores próprios falam. jogadores, Então, os exatamente. jogadores falam, gente, era muito difícil pra gente, era muito Não parecia estranho, jogo, não parecia, não Fica aquele- tinha atmosfera, eles aquele não vazio, se sentiam. Então, O eco. O jogador escuta o próprio eco ali, ele gritando dentro de campo, escuta o próprio eco dentro daquele caldeirão da Todo arquibancada mundo se vazia. escuta também, o técnico falando e o adversário também entende tudo. É Pois é. realmente diferente. cenário bem... Não parece futebol, Não parece. no final das contas. É porque a torcida, Era o que ela tinha, era para infelizmente. seguir o campeonato, era o que tinha que fazer naquele momento, era para ser feito. Mas é muito diferente quando você está com o estádio lotado, é mais especial, a atmosfera é muito melhor. Não só para os jogadores, para nós torcedores também. Eu que já acompanhei muitos jogos dentro do estádio, já me emocionei, cara. Por exemplo, quando sobe o mosaico, agora até recente mesmo, não precisa nem voltar muito atrás, não. Quando sobe aquele mosaico e começa aquela torcida gritando que você escuta quase nada, só o grito dos torcedores cantando a música, eu fico toda arrepiada e às vezes a lágrima quer descer. Não é momento, deixa eu cantar, deixa eu cantar. E você se sentir também, né, Você dentro sente. dessa festa, dessa coisa... Hoje o Castelão modernizou muito em termos físicos, né? Mas no Castelão antigo, quando eu ia lá nos anos 2000, às vezes eu parava assim, o Castelão lotado, eu parava um pouquinho só para eu sentir a arquibancada tremer. E tremia mesmo. Era muito massa. a sensação de torcedor... Estádio lotado, não existe coisa mais massa. É muito massa. Tá lotando agora, né? Nos Com últimos certeza. 2 jogos deu bom, mais de 100 mil pessoas nos últimos 2 jogos. Nesse mês de setembro tem partidas E- importantes para o torcedor comparecer. E na temporada já estamos batendo quase 1 milhão, né? De torcedor nas arquibancadas. né? E nas últimas 2, o Fortaleza bateu esse Sempre número. atingiu esse Sempre número, atingiu né? esse número. Foi. Então, tá entregando e o torcedor corresponde. Eu vi agora a matéria, tá mais de 700 mil já, o número de torcedores indo aos jogos do Fortaleza. Então, o torcedor siga comparecendo, né? Porque o time tá correspondendo, principalmente em casa, a gente sabe disso. Mais de 20 jogos aí de invencibilidade, vitórias seguidas na Série A do Brasileirão jogando em casa e claro que o torcedor é sempre um fator especial dentro disso tudo. Mas a gente, ainda falando sobre essa discussão de janela e de quem que veio, quem deixou de vir, eu acho que o principal foco do Fortaleza, a principal contratação do Fortaleza foi as renovações. Foram os reforços que já estão dentro da casa e que vão permanecer por mais tempo. E eu acho que isso é o principal. Eu acho que o Fortaleza também demonstrou força quando o Boca Juniors vai sondar o Lucero e dias depois o Lucero renova com o Fortaleza um contrato aí de mais... Eu não vou lembrar agora. 2027, perfeito. Ele sabe, né? Porque ele tá ali no... Então, Ele é quase o núcleo familiar do rapaz. eu diria que já, né? Porque Eu sou o plágio. Ele só não tá hablando ainda, mas daqui a pouco. Tu habla? Pouquito? Não. 0. Como foi que tu falou com o Lucero, cara, então? Eu falo Falou portunhol, vai miau. E ele entende. Mas eu acho que é isso mesmo. Além do Lucero, renovaram o João Ricardo.
o Alexandre falou no começo, para ele o melhor goleiro da Série A até esse momento, vem fazendo uma grande temporada. O Sacha, que teve uma crescente absurda no momento importantíssimo da temporada. E o Bruno Pacheco, que é outra peça titular absoluta, embora exista essas mudanças com o Felipe Jonathan. Mas é um cara muito importante e muito regular. Então, eu acho que o principal trunfo do Fortaleza nessa janela foi não perder ninguém. Fortaleza não perdeu nenhuma peça principal. Saíram o Dudu, que não vinha tendo oportunidades, e o Pedro Rocha, que também não. Então, não foi uma perda para o Fortaleza. E ainda teve essa questão de renovar seus vínculos com jogadores importantíssimos, Alexandre. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também e comentasse sobre a importância e a força que o Fortaleza mostrou nesse sentido de manter a sua base muito forte. Esse foi o grande trunfo do Fortaleza na janela, eu concordo 100%, porque você fazer um trabalho de sucesso, você acaba atraindo muitos holofotes, né? As pessoas começam a enxergar isso, os jogadores começam a se motivar e também receber sondagens, receber propostas. E no caso específico do Lucero, que acho que é o grande símbolo de tudo isso, era uma proposta do Boca Juniors. O Boca Juniors que enfrentou o Fortaleza aqui e não venceu, perdeu. Enfrentou lá na La Bombonera e não venceu também, empatou. Foi um choque, naquele momento foi um embate que muitos torcedores pontuavam. O Boca é um dos maiores times do mundo. Olha onde o Fortaleza chegou, olha o Fortaleza disputar um torneio internacional contra o Boca. Aí você começa a fazer aquela lista, né? Enfrentou o River também, já enfrentou o Independiente. Olha a história que o Fortaleza está construindo no cenário sul-americano. Mas sempre colocando, do outro lado, gigantes. E o Boca é um desses gigantes. E esse time demonstrou interesse no artilheiro do Fortaleza, que é do país de lá, que é argentino. Uhum. E o Lucero não titubeou. No momento em que a gente conversa com o agente do Lucero, ele fala exatamente assim: recebemos sondagens, mas, lembro bem que ele falou, recebemos sondagens, mas o Lucero está focado no Fortaleza e a prioridade é o Fortaleza. Então isso já coloca um sinal para todo mundo de que não é bem assim não. Você não consegue tirar um jogador do Fortaleza com tanta facilidade. Não é só você chegar e sondar e o jogador quer sair. Acho que o Fortaleza tem uma unidade tão grande que os jogadores passam a mensagem de que eles são uma família. É como se, cara, a gente está aqui brigando juntos, entendeu? Eu preciso de você, você também confia em mim, a gente vai junto até o fim. E o Fortaleza conseguiu fazer isso. Renova com o Lucero, dá um recado para todo mundo, um contrato longo com um cara que é um dos artilheiros do futebol brasileiro nessa temporada. O Pedro está em primeiro, o Lucero está em segundo. Ele também é um dos artilheiros da Série A do Campeonato Brasileiro. E lembrando que o Pedro teve uma lesão seríssima agora, vai perder o restante da temporada. Claro que é uma lamentação muito grande, porque é um jogador importantíssimo para o nosso país e um grande destaque. Mas sem o Pedro, o Lucero tem muitas chances de pegar essa artilharia. Porque o Pedro não joga mais na temporada e o Lucero tá na cola dele em tudo. E o Lucero tem feito muitos gols de forma regular, né? Sim. Ele é um jogador muito regular. Ele é um jogador que ganha torneios, ganha jogos e decide realmente situações para o time do Fortaleza. Ele fez gol em todas as finais. Ele realmente é um jogador que é aquela contratação que é barata demais, independente de qualquer circunstância, por tudo que ele oferece. Então, eu acho que manter os principais ativos foi o grande recado que o Fortaleza deu. Nós brigamos, nós estamos aqui e nós temos um projeto tão sustentável, tão bem equilibrado, que você não vai tirar nenhuma peça e nenhuma peça dessa engrenagem. E acho que esse é um recado positivo também para o Vojvoda. Quantas vezes o Vojvoda não teve a oportunidade de sair do Fortaleza para salários astronômicos, até para sonhos, como muitos técnicos sonham em defender uma seleção, e ele teve a oportunidade disso junto ao Fortaleza, né? Porque o Chile fez uma proposta também, ele poderia ter ido, o futebol árabe fez uma proposta salarial para o Vojvoda de ganhar coisa de 1 milhão, e o Vojvoda realmente decidiu permanecer. E a partir do momento em que ele escolhe o projeto Fortaleza, o Fortaleza dá as condições para ele desempenhar o seu trabalho. E acho que quando o Fortaleza recebe sondagens, propostas e mantém os jogadores, é também a diretoria falando para o Vojvoda: cara, a gente está aqui e a gente vai deixar ninguém sair. O elenco que você montou vai ficar com você até o fim.
tente buscar isso, a gente vai lhe dar condições. Assim como no momento em que ele pede um jogador, em muitos momentos a gente vê o Fortaleza fazendo esse esforço. Vou lembrar aqui do Brits. Sim. Fortaleza vai atrás do Brits, ninguém conhecia o Brits, ninguém estava falando sobre ele, mas um pedido direto do Vojvoda. Os próprios jogadores que vieram do Ceará, Bruno Pacheco e o João Ricardo, ambos também foram pedidos direto do Vojvoda. O Vojvoda já publicizou isso. Ele disse, eu pedi a contratação, o Fortaleza foi lá e buscou. Nessa janela, teve um jogador que o Fortaleza tentou muito. E eu não sei se foi um pedido do Vojvoda, mas foi um atleta que acabou sendo esse meio sonho frustrado naquele momento, que foi o Paulo Fernandes, né? O volante, capitão do Boca Juniors. Fortaleza tentou tirar o capitão do Boca. E aí, realmente, o Boca Juniors, com todo o seu aparato, autoridade no mercado também, disse, eu não vou levar o Lucero, você também não vai levar o Paulo Fernandes. Mas... Então, não conseguiu existir esse momento naquele período de janela, né? Por mais que a negociação desenrolasse até para 2025. Eu acho que, no fim das contas, é esse panorama. O Fortaleza manteve os seus principais ativos. Passou esse recado para o mercado também. Nosso time é forte, equilibrado, e você não tira alguém aqui de um dia para o outro. Não é assim tão simples. E o Lucero, além dessa importância dele dentro de campo, ele já tem uma identificação que já é dele, de outros clubes, que ele sempre carregou, que é da comemoração, da dancinha do El Gato, que a gente descobriu, inclusive, na renovação, que veio de uma história que ele viveu com o pai dele, que o pai dele era El Gato Maior, que ele fala no vídeo, né? Que ia buscar a bola, quando eles jogavam, a bola ia para cima das árvores, era o pai dele que subia e buscava como um gato. Aí ficou ele gato e ele trouxe isso para a vida dele, para a carreira dele, a comemoração dele até hoje, a marca registrada. Claro que esse tipo de identificação vai muito para o torcedor também. E o cara é muito importante dentro de campo. Goleador, artilheiro nas 2 temporadas que está aqui, fez gols importantíssimos, fez gols em todas as finais. É fácil, né, Paulo, para ele cair nas graças da torcida. Não precisou de muito, não. Foi rápido esse amor pelo Lucero. E ainda com esse elemento de... O Pikachu também. O Pikachu, você vê cheio de criança, com o Pikachu, o personagem, né, de pelúcia e tal. E o El Gato foi a mesma coisa. Como foi da chegada do Lucero até despertar esse encanto pelo jogador? Sim. Porque fica uma assinatura, né? O Pikachu, por exemplo, fica mais os acessórios, né? Boné. Mas ele não, só um simples gesto fica uma assinatura. E a torcida abraçou isso, né? Exemplo, essa fase agora que ele ficou contundido. Às vezes a câmera pegava em algum torcedor lá na arquibancada. Ele não estava nem relacionado, mas o torcedor fazia. Entendeu? Fica uma assinatura, fica legal, devido ao momento dele, artilheiro. O impipocável Lucero. O imbrochável Lucero. É isso mesmo. E contigo, porque você hoje também virou um símbolo dentro da torcida, utilizando o que originalmente vem do Lucero. Pega aí que ele trouxe também a cabeça do El Gato, já bem conhecida, né? Que ele usa em todos os jogos. Coloca aqui na mesa, vai. Tá aí. Pronto, sei que todo mundo já conhece, né? É daqui a alguns anos pode estar no Museu do Fortaleza, quem sabe? que é um marco de um símbolo também do El Gato, de como surgiu tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho de ti, como que você teve essa ideia de, olha, o El Gato, já tem essa assinatura, eu vou com a cabeça de gato pro estádio. Não foi tão fácil, né? Porque primeiro desde que eu me entendo a ir a estádio, eu sempre fui só. Sempre fui, porque meu vínculo de amigos, a maioria torce pro rival, né? Meus amigos de infância. Tinha uns até que foram comigo pro estádio, na época lá dos anos 2000, aí o Fortaleza se afundou na crise, aí eles viraram a casaca e hoje torce pro rival. Aí... loucura. Fala mesmo, viu? Fala mesmo. Ele já jogou todo mundo aí. Aí eu continuei fiel desde sempre, torcendo Fortaleza. Aí no jogo da Libertadores contra o Colo-Colo, eu saí, mosaico permanente, o Lucero comemorando contra a gente. Eu saí na página lá da Libertadores. Eu triste assim, ele comemorando, né? E eu saí na página da Libertadores. Lá no fundo... Sua foto triste, chateada. Triste, chateada. Isso, na página da... Nem imaginava naquela época. Nem imaginava. Fortaleza. E o Algoz do outro lado. E o Algoz do outro lado. Eu nem imaginava. Aí quando surgiu os rumores, aí eu, eita, meu irmão. O Fortaleza contratar o Lucero do Colo-Colo, eu saí naquela foto, eu vou fazer uma homenagem pra esse cara, que já surgiu o apelido dele.
né? Aí esse cara vai ser nosso ídolo. Aí eu deixa só o Fortaleza concretizar. Aí Fortaleza anuncia Lucero, vai anunciar a qualquer momento Lucero. Aí eu fui lá nas redes sociais, nos aplicativos da China, aí pesquisei, aí achei uma máscara de gato, comprei. Antes do anúncio, Quando já era certeza, mas já ia anunciar. Quando já estavam. Você nunca Todo tinha nem mundo já visto. estava divulgando isso. mas ele não tinha nem visto um jogo do Lucero com o Fortaleza não, ainda. Não, aí eu peguei e comprei. Aí se ele não vir, eu vou ficar aqui brincando com minha filha, aqui com a cabeça Não de vai gato. se perder. Não vai se perder. Mas o intuito era só comprar pra eu brincar em casa, né? Que eu vou pro estádio, só chegava, se ele fizesse gol, batia foto com a máscara, como eu fiz várias vezes. Aí tá certo, comprei. Aí ele começou a se destacar pelo Fortaleza, aí eu mandei uma foto no privado dele. Meu ídolo, eu vou levar essa máscara próximo jogo. Se você me ver, me dê sua camisa de lembrança, que eu tenho coleção. Minha intenção era ganhar a camisa, né? Aí mandei a foto, a máscara na cabeceira da cama, e mandei a foto no vazio mesmo, só com texto pedindo a camisa dele. Nem respondeu, até hoje. Aí, tá certo. Ô, Aí, Lucero, vamos... Fazer essa força-tarefa Mas depois aí, né? a história tem um final, final feliz. feliz. É. final feliz, tá final Foi feliz. melhor do que a mensagem. né? Muito melhor. Aí passou os jogos importantes, eu indo pra estádio, né? Até do Boca Juniors mesmo, e eu nunca levei. Aí chegou a final do CRB. Final da Copa do Nordeste, primeiro Sim. jogo aqui. Aí eu já tinha me arrumado pra ir pro jogo, já tava de bermuda, tênis. Aí eu ainda ia vestir a camisa do Fortaleza, aí eu, quer saber, vou levar essa máscara hoje. Aí eu, não vou passar essa vergonha não. Aí eu perdi o check-in do Bolsa Nova e perdi o check-in da Inferior Sul, 2 setores que eu gosto. Aí eu fiz na Inferior Norte, que lá, devido a ir tanto ao estádio, a gente faz muitas amizades. Aí eu pensei, eu vou pra Inferior Norte, ninguém me conhece, eu vou levar essa máscara, se for pra passar vergonha, passei vergonha lá, ninguém nunca mais vai nem me ver, que eu não faço mais check-in lá. Aí fui. Não, aí eu fiquei naquela dúvida, vou, não vou, aí coloquei a máscara aqui na frente do espelho, isso aqui não vai chamar a atenção dele não, ele vai jogar nem a blusa pra mim lá. A intenção era essa, ganhar a blusa Sim. dele. Aí eu lembrei, época de Copa do Mundo, a criançada faz o quê? Faz as camisetas de saco plástico, bota o nome do jogador, eu vou fazer isso, vai chamar a atenção e ele vai me dar a blusa. Mas eu não vou com plástico, vou botar nos peitos mesmo. Aí coloquei o nome lá, é o gato, o 9. Aí fui criando na hora, o cero lá embaixo. Aí o meu irmão, vou passar essa vergonha mesmo, hein? Aí Ele lá foi vou- loucura, sozinho né? nesse dia. Sozinho, eu sempre vou só. Aí peguei um moto Uber, fui lá pra Beira-Mar, inclusive, lá no meu trabalho eu conheci um turista do Paraná, um senhorzinho que queria ir pro jogo, queria conhecer o estádio, aí fiz amizade com ele lá 2 dias anterior, combinei com ele, fui de lá, a gente foi, levei ele pro estádio. Do Paraná, torcedor do Curitiba. Um senhorzinho mesmo, idade de ser meu pai. Aí tá certo, deixei ele lá no setor dele, levei ele lá, deixei ele sentadinho lá no canto dele, lá na especial, saí, fui lá pro meu setor, Inferior Norte. Aí começou o aquecimento e tal, e eu nervoso, a máscara escondida aqui, aí eu não vou colocar essa máscara, não vou pagar esse mico não, eu com medo, com vergonha. Aí tá certo, aí tinha um bandeirão da torcida organizada, a JGT. Aí eu pensei, quando esse bandeirão subir, eu tiro a camisa, boto a máscara, Aproveitar. ninguém viu. Aí comecei a ficar na adrenalina do jogo, aí eu quero saber, vou esperar a bandeira não, tirei a camisa, olhei se estava borrado, não estava borrado. Aí a mina do lado já olhou assim, aí eu, meu irmão, já vão rir de mim. Deu tempo de tirar nem a camisa, aí eu, quer saber, tirei a camisa. Botei a máscara, na hora que os jogadores começaram a entrar pra cantar o hino nacional. Aí a mesma mocinha que tava lá do lado, aí, olha aí, pai, o Lucero, o gato. Ei, bateu a foto. Aí pronto, foi a primeira foto. Aí eu, olha aí, ficou muito, foi massa. Aí pronto. Aí foi na hora que apareceu a primeira imagem, eu cantando as músicas do Fortaleza. Apareceu no estádio, no telão do estádio, Na na TV mesmo, transmissão, na na transmissão. Na TV. transmissão. Aí eu cantando as músicas do Fortaleza, mas era na hora do hino. Só que devido à torcida cantando muito alto, não dava pra ouvir o hino, né? Aí pronto, aí surgiu a primeira foto nas redes sociais quando minha internet voltou, porque congestiona, aí um monte de mensagem, o pessoal mandando, viralizado, nas páginas tudinho a minha foto, eu de o gato Lucero lá. E aí, meu amigo, foi só crescente. Aí virou tradição, né? Virou tradição. Depois nunca mais teve vergonha. Depois nunca mais tive Amiga, aí vergonha. depois já tava famoso, né? Aí no outro jogo foi muita foto, e o pessoal, aí tu tem que vir, tu deu muita sorte, o cara fez, foi gol, o cara fez gol. Aí todo pré-jogo, aí surgia nos grupos, né? Ei, esse cara tem que ir, assim, ninguém sabia nem que era, aí mandava nos grupos, às vezes mandava até pra mim, ei, mas esse cara aqui tem que ir pro jogo, esse cara aqui quando aparece no telão, Fortaleza ganha. Aí E ficou aí, um pé pronto. quente, aí pegou. E aí, até você conseguir a camisa do Lucero, que era o Como seu foi objetivo esse principal. encontro com o Lucero, né? Nessa mesma noite,
eu desci e fui lá Do CRB. Do CRB. Aí eu desci e fui lá na área mista. Aí, um amigo meu, eu fiz amizade com o irmão do Kevin, lá no trabalho também, do Kevin Andrade. Ele é meu Sim. amigo mesmo. Mandar até um abraço aqui pra ele. José, Olha aí, amo. rapaz. aí ele me ingressou lá na área onde ficam as famílias dos jogadores, né? Aí eu, vamos esperar aqui, José, vamos esperar. Tu vai filmar pra mim, macho. Eu falando, aí ele, o que é macho? O macho é a expressão. Aí Eu ensinei pro Kevin já deve saber isso aí. foi, sua reportagem foi com ele, É. eu vi, eu assisti. E aí, quando lá veio um Luceiro, aí eu fiquei todo errado, eu tava sem máscara ainda, aí ele começou a filmar, foi na hora que eu coloquei a máscara e fiz o primeiro vídeo com ele, né? Ele olhou assim, começou a rir, aí bateu a foto assim, apontando pra mim. Aí tá certo, eu falei discretamente, né? Porque pra nós é muito fácil, tá lá, me dá a camisa, mas pro jogador isso todo dia fica chato, né? Aí eu falei discretamente, Luceiro, pode me dar tua camisa e tal, sou colecionador, se você me der, aí, no outro jogo. Aí tá certo, fui no outro jogo, aí ele, não lembrei. Aí no terceiro jogo, que foi o jogo do Palmeiras, que ele marcou 2 gols. E 2 golaços, né? Jogo de número 100, uma camisa super importante. Na mesma noite que eu postei, que o pessoal viu que eu tinha ganhado a camisa, a galera tava botando preço lá, querendo fazer leilão da camisa, querendo Comprar a comprar. Não, vendo não, meu amigo. Vendo tem nada, tá lá em perigo. casa. Tá E lá aí? em casa. Mas usa Aí- ou não? É só? Eu não uso. Morro de Ave pena. Maria. Tá lá dentro do plásticozinho, só pros meus vídeos mesmo, pra brincar com a galera. Eu coloco lá como cenário, faço o vídeo. Aí ele me deu, tava todo suado, eu fiz até o vídeo, né? Recebendo lá, né? Eu pedi até uma pessoa pra ver como eu vou só. A moça ia saindo do trabalho, segurança lá, uma moça, uma mulher. Aí, ei, amiga, filma aqui pra mim rapidinho, por favor. Leva a mão, não. Aí ela, tá certo. Aí filmou. Aí eu aqui, pessoal, ó. Pra quem desacreditou, tá aqui a camisa do homem, ainda tá molhada, ó. Aí eu espremi, não tá escorrendo não, mas deixa eu ver. Ixi, é o suor do homem. Ai, aí o pessoal, ixi. Aí o pessoal tirou muita onda porque eu fiz esse gritinho. Ixi, é o suor do homem. Aí o pessoal, ixi, aí cheirando o suor do jogador, macho. Aí, Rapaz, o lucro foi a grande, viu? ora, mas Luceiro, rapaz, né? Luceiro, meu amigo, Luceiro. Pode me dar mais 10 camisas Luceiro suado que eu vou cheirar todas. E depois que ele renovou, aí você ficou ainda mais feliz, que Com ainda certeza. tem um monte de temporada aí pra você pegar mais um monte de camisa. Com certeza. E Isso pra é levar o gato. pra eu ir como personagem, que a criançada gosta muito. Às vezes eu me sinto aqueles personagens aquele boneco lá da Carreta Furacão. As crianças querem logo bater foto, fica brincando. Viram um personagem da criançada, principalmente. E virou um símbolo da torcida agora também, né? Também. Então, parabéns, viu, Paulo? Ganhou a obrigado. camisa, virou um símbolo, ganhou notoriedade também. Pé quente, né? O pessoal diz Pé quando aparece quente. no telão, o pessoal posta É logo gol. aí. Se ele aparecer no telão, Fortaleza ganhou, independente se seja gol dele ou não. É que nem a bota prata, então. A bota prata também tem seus... Pra você ver o que não permite a ousadia do torcedor, né? A criatividade, parabéns, viu, pela Muito obrigado. iniciativa. E também por você pelo objetivo, né? Porque o objetivo era ganhar a camisa. No fim das contas, ganhou a camisa. E não Foi momento muito além visei. disso. E hoje o atleta conhece, né? Conhece. Conversou com o atleta e tal, se tornou um símbolo, então é muito interessante. E também é uma das versatilidades, né? De chegar um jogador aqui que tem um know-how para além do espectro atleta mesmo, né? O Luceiro já chegou com isso, né? O Eu Gato. A torcida abraçou essa brincadeira e hoje tem o Eu Gato da torcida, né? Assim como o Pikachu, assim como outros personagens também já tiveram. É, muito legal mesmo e muito interessante essas histórias que o futebol nos proporciona, porque legal. é massa demais, cara. Você ouvir a história de um torcedor que tá ali na arquibancada há anos e vira um símbolo, chega perto do atleta que hoje é o principal nome do time. E tá aí hoje conversando aqui com a gente no Fortaleza Cast, né? Dando baile, Com Paulo. certeza. É uma loucura, né? Que eu pensei 1000 vezes antes de colocar essa máscara aí pro estádio, pagar mico. Que pagar mico o quê? Foi massa. E hoje em dia Que virou isso? moda. É todo mundo querendo, perguntando lá nas minhas redes sociais. Ei, onde comprou? Todo mundo quer agora o Aí, olho gato a aqui. máscara. Vai já patentear esse negócio. Então, tô aqui. dizendo, daqui uns anos vai estar lá na sala de troféus do Fortaleza, essa A cabeça pipa aqui. do DVD tá lá, né? Tá lá, tá lá, sim. Mas é isso, é muito legal a história, muito legal o que o Luceiro vem construindo, muito importante o Fortaleza ter demonstrado essa força de chegar no mercado e dizer, aqui ó, meu amigo, é meu, você não venha mexer aqui não, porque ele está comprometido com a gente, está comprometido com a torcida e está feliz em Fortaleza, e isso é muito importante, é um recado enorme que o Tricolor dá para o mercado sul-americano como um todo, e um motivo de força também do projeto, do que é o Fortaleza. E eu acho que, para a gente terminar o nosso podcast de hoje, que teve muita história legal do Paulo, teve também a nossa análise de mercado da janela de transferências,
é isso. O Fortaleza, mesmo que não tenha tido tantos reforços assim, demonstrou força de outra maneira ao manter a sua base, que é muito forte e que se credenciou a brigar por coisas grandes. E o projeto é a principal arma do Fortaleza e algo que o Vojvoda também sempre fala. Fortaleza tem jogadores muito bons e vão vir mais jogadores muito bons e de qualidade, porque apesar do Fortaleza não ter tanto investimento quanto esses outros times, o Fortaleza tem projeto. E é um projeto muito maduro, um projeto muito firme e um projeto que tem gerado muitos bons frutos. E vem muitos mais pela frente, né? Então, é isso. Esse foi o nosso Fortaleza Cast de hoje. Muito obrigada, Alexandre, por ter participado. Paulo, foi um prazer. Foi maravilhoso ouvir um pouquinho da sua história, você ter falado também sobre essa questão da janela. É sempre muito bom ouvir o torcedor, porque esse espaço aqui é para o torcedor, eu sempre falo isso, mas é porque quando a gente pensou isso aqui tudo mesmo, era para ser isso, um espaço para a torcida se identificar, e é sempre bom ter um representante, um símbolo hoje, né? Então, muito obrigada mesmo pela participação, agradeço demais. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, obrigado por ter tido a paciência de me ouvir. Que é isso, porque... foi incrível, rapaz. deu baile. Porque, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Deu pessoal, tudo obrigado certo. a todos. Mandar um beijo aqui pra minha princesa, Radassa, minha filha. Te amo muito, minha filha. E é isso. E ela não gosta de ir pro estádio, não? Ou tá muito Ela pequenininha? gosta, ela é mais bagunceira que eu, minha Oh, amiga. Se você rapaz. ver lá em casa, se eu colocar uma música do Fortaleza, ela fica pulando em cima da cama, que é a música do cavalinho, é a principal que ela gosta. Pronto, então, quantos ela tem? 2 anos e 9 meses. Já tem que entrar no campo com o Luceiro. Vai. Vamos promover Novo isso daí. desafio, viu? Novo Novo desafio. desafio. Novo objetivo aqui. Luceiro, agora você tá comprometido em levar a Radassa pra entrar em campo com você. Vai ter que entrar. E eu já levei ela no estádio já por 2 vezes. Uma foi de 6-1 no Trinidense, se eu não me engano, na Sul-Americana. E o outro jogo foi... Ela tinha 6 meses, foi contra o Vitória. Pequenininha. Foi, levei 2 vezes. Aí como eu vou muito só, aí eu prefiro não estar levando ela, porque... Querendo ou não, corre um certo risco ali de se Sim, machucar, alguém... Aquela multidão, né? Na Ela é multidão. É, e muito Não, é. pequenininha ainda, mas já tá criando raízes, né? Com Quando certeza. entrar com o Luceiro no campo, então. Mas é isso, Vai dar Tem gente. certo. história pra contar, viu? Ô, rapaz. E aí ele volta aqui de novo e conta pra gente. Se Deus quiser. Obrigada, pessoal, e obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Fortaleza Cast na telinha da TV Diário 8h34, no canal do YouTube do Jogada, toda sexta-feira às 5 horas da tarde e na Verdinha também nos domingos pela manhã. Tchau, tchau e até a próxima.